Rafael. Hoje eu trouxe um texto do Novo Testamento para a gente meditar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 9. Abra aí, por favor. Mateus, capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 9 até o verso 17, para a nossa meditação de hoje. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele, Mateus, em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, ou que se acham justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João Batista e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo, que é Jesus, está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender a mensagem dessa palavra e, em compreendendo, colocando-a em prática na nossa vida. É isso que desejamos. Meus irmãos, cada uma pessoa segue um caminho na vida. Não é verdade? Cada um de nós tem um trajeto, tem um caminho. Tendo consciência desse caminho ou não, mas cada um de nós está indo por um caminho. A gente pode estar num caminho bom, ou pode estar num caminho que não é tão bom. A gente pode fazer correções na rota desse caminho durante a caminhada, ou pode mudar completamente de caminho, se estivermos num caminho equivocado, num caminho errado. E eu queria convidar vocês a pensar na nossa vida como esse caminho. Que caminho nós estamos seguindo? Para onde nós estamos indo? Como está o nosso caminho? Quando em Atos, os discípulos de Jesus, no começo de Atos, eram chamados os do caminho. Até que em Atos 11, lá em Antioquia, de repente alguém chamou aqueles seguidores do caminho, que é Jesus, em cristãos. A partir de Antioquia, Atos 11, os do caminho passaram a ser chamados de pequenos cristos, cristãos. E por que será que eles foram passados a chamar de pequenos cristos? Porque certamente eles começaram
ao andar com Jesus, ficarem parecidos com Jesus. Então eram pequenos cristãos andando, vivendo, porque tinham caminhado com Jesus. E a Bíblia convida todo ser humano para seguir o caminho que é Jesus. Jesus mesmo se define lá em João capítulo 14 como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho dos caminhos. Jesus é o melhor caminho. Pelo que ele fez, pelo que ele foi, Jesus é o caminho. E todas as pessoas são convidadas a seguir a Jesus, que é o caminho. Bem, nesse texto que eu trouxe, no versículo 9, nós temos aí Jesus convidando a Mateus para segui-lo, para caminhar junto com ele. E Mateus era um publicano. E os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos judeus, trabalhando para os romanos que dominavam aquela região. Então eles não eram bem vistos pela sociedade. Eles eram considerados traidores, porque além de cobrar dinheiro dos seus próprios patrícios, às vezes cobravam mais do que devia e iam enriquecendo ilicitamente. Então não era gente muito boa na sociedade. Pois não é que Jesus convida o Mateus, e o Mateus imediatamente aceita o convite de Jesus e começa a segui-lo? Extraordinário isso. Bom, depois diz o texto, a partir do versículo 10, que Mateus, em sua casa, resolveu dar um banquete para Jesus e os seus discípulos. E Jesus foi lá para cear junto com Mateus. Só que estavam por lá também os fariseus. E aí os fariseus perguntam para os discípulos de Jesus: por que é que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Aliás, Jesus foi chamado de amigo de publicanos e pecadores. E se a gente usar aquela frase que diga-me com quem andas e eu te direi quem és, se a gente aplicasse essa frase a Jesus aqui, a gente iria julgar muito mal a Jesus. Mas esse ditado não se aplica em toda situação. Aqui, por exemplo, ele não se aplica. Porque Jesus está junto com publicanos e pecadores, mas ele está fazendo missão. Ele está querendo convidá-los para segui-lo. Então não é que Jesus está sendo parecido com eles. Jesus quer fazê-los parecido com ele mesmo. É diferente. Bom, aí Jesus responde, versículo 12 e 13. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É daí talvez que vem aquela expressão que Jesus é o médico dos médicos, não é? No 13, ele fala direto para os fariseus: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Jesus está citando um texto de Oséias, capítulo 6, que os fariseus conheciam muito bem. Mas parece que os fariseus estavam mais preocupados em fazer o holocausto, fazer o culto, mas sem mudar o coração para ter misericórdia dos outros, principalmente misericórdia dos publicanos, dos pecadores, que precisavam ainda mais da mensagem do reino de Deus. Quase que Jesus faz uma crítica para eles, dizendo assim: olha, o caminho de vocês está errado. Vocês estão indo para um lugar, mas precisava ir para outro. Vocês estão focando no holocausto, mas eu quero misericórdia. Vocês estão focando no fazer, mas eu quero um ser diferente. Aí no versículo 14, aparece um outro grupo de pessoas. Os discípulos de João Batista. Até aqui a gente não sabe que o João Batista tinha discípulos. Só sabe da figura do João Batista. Mas aqui tem os discípulos de João Batista. Então João Batista tinha um grupo.
E esse grupo também chega lá e faz um questionamento a Jesus e aos seus discípulos. Verso 14: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Aí Jesus responde: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jesus está falando exatamente daquela situação. Jesus estava ali, seus discípulos tinham contato com ele. Era momento de jejum e de tristeza? Não, era um momento de alegria, de celebração, de ensino, de caminhada. Aí ele admite a possibilidade de jejum, mas lá na frente, quando Jesus não estivesse mais com eles. Aí, no final do verso, no verso 16 e 17, Jesus faz duas comparações que eu acho que aqui tem o texto central para a gente entender esse parágrafo todo. Quando ele fala assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Por quê? O remendo novo tira parte da veste e fica maior o buraco. Não é? Segundo, verso 17. Não se põe vinho novo em odres velhos, que é um recipiente feito à base de couro, que à medida que vai envelhecendo, vai rachando. Se colocar um vinho muito forte lá, aquelas rachaduras vão fazer perder o vinho novo. Ao contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Agora a última frase. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Pergunta: o que Jesus quis dizer com isso? Por que Jesus usou duas comparações e termina dessa maneira? O que é que ele estava querendo ensinar para os fariseus, para os discípulos de João, para Mateus e para nós hoje? Eu acho que ele estava querendo ensinar o seguinte: que a religiosidade dos judeus, que o judaísmo era uma religiosidade da antiga aliança ou do Antigo Testamento que vinha até ali. E que agora Jesus está propondo uma nova aliança, uma nova relação com Deus, que a gente chama de nova aliança, de novo testamento, de nova caminhada com Deus, e que uma não tem nada a ver com a outra. Não adiantava eles quererem remendar, reformar a antiga aliança para se tornar a nova, porque não ia dar certo. Jesus estava querendo começar alguma coisa nova. Mas hoje a gente tem a Bíblia com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E de fato o Novo Testamento tem muita coisa para a gente entender no Antigo Testamento. Mas a nova aliança é totalmente diferente da antiga aliança. Se a gente quiser pensar em seguir a Jesus, tem que esquecer muita coisa da antiga aliança, porque senão a gente vai estar no caminho equivocado. E pensando no caminho equivocado, eu queria trazer aqui 4 caminhos religiosos daquela época e que hoje tem outras versões, mas não eram caminhos cristãos. Estavam mais para caminhos da antiga aliança. Não são caminhos cristãos. Então eu vou trazer aqui 4 caminhos que a gente não deve seguir. E depois eu vou falar do caminho de Jesus que a gente deve seguir. Primeiro caminho, que é não cristão, é o caminho dos fariseus. Já notaram que nos evangelhos aparece muito a expressão dos fariseus? E os fariseus sempre confrontando Jesus, sempre
piorando a situação, sempre querendo colocar Jesus numa situação difícil. E lá no final, os fariseus é que vão colaborar com a morte de Jesus. São os fariseus, junto com outros grupos, é que vão entregar Jesus para o sistema romano matar Jesus. Então o caminho dos fariseus não é um caminho cristão, mas é um caminho religioso, que a gente precisa saber como é. Dizem os historiadores que os fariseus começaram como um grupo bom. Antes de Jesus, quando os romanos dominaram a Judéia, dominaram Jerusalém, querendo implantar a cultura de Roma nos judeus, alguns religiosos se levantaram como resistência a essa cultura de fora para manter a cultura e a fé judaicas. E eles foram se apegando muito à Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que tem a lei de Deus para o povo de Israel. Vamos pensar, por exemplo, nos 10 mandamentos. Eles levavam os 10 mandamentos e todos os outros muito a sério, para ninguém destruir o judaísmo. Então foi um grupo que começou bem. O objetivo era bom. Só que à medida que o tempo foi passando, eles foram criando novos mandamentos. E a gente tem a informação que de 10 mandamentos, eles foram chegar a 613. Nossa! Eu pergunto, como é que a gente orienta a nossa vida com 613 mandamentos? Não parece difícil demais? O que eles fizeram? Eles começaram a exigir dos outros os 613 mandamentos, mas eles não faziam. Jesus os acusou de quê? Hipócritas, falsos. Vocês estão falando uma coisa, pregando uma coisa, mas não estão fazendo. Hipócritas. Outra coisa, eles se orgulhavam de cumprir alguns mandamentos e se achavam justos, não pecadores mais. Com isso, eles iam se afastando das pessoas que eram consideradas pecadoras, por exemplo, publicanos e pecadores, e iam julgando todo mundo. Aí Jesus os acusa de alguém que julga, mas não tem misericórdia de ninguém. E, na verdade, se a gente quiser fazer missão, levar a notícia de Deus para as pessoas, a gente não precisa ter misericórdia? Claro que precisa. Para se interessar por alguém, para orar por alguém, para falar por alguém, a gente precisa de atitude de misericórdia. Se a gente fica só julgando os outros, condenando os outros, sem misericórdia, a gente não vai fazer missão com ninguém. Aliás, vai escandalizar pessoas, ao invés de fazer missão. Pois bem, os fariseus eram um caminho religioso da época de Jesus, mas que não tem nada a ver com o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é o contrário disso. O caminho de Jesus, que representa a nova aliança, é um caminho para quem se sente pecador e precisa do perdão de Jesus. Para quem não se sente perfeito e precisa da graça de Deus. Para quem entende que não dá conta da própria vida e precisa se entregar a Jesus. Para quem vê que em si não tem o conserto da sua vida nem da humanidade e precisa de Deus. O caminho de Jesus é assim. Então é um caminho estritamente para quem é humilde. Para quem é sincero consigo mesmo e com os outros. E para quem aprende a ser misericordioso consigo e com os outros. Pergunta: o nosso caminho está mais para os fariseus ou para Jesus? Se a gente fica impondo regras aos outros, julgando a todos, sem olhar os nossos próprios defeitos, nós estamos mais para o caminho dos fariseus e não de Jesus.
Por isso que eu achei interessante trazer esses caminhos religiosos que não são cristãos, para cada um de nós analisar a sua própria vida e o caminho que está seguindo. Vamos para o segundo caminho? O segundo caminho religioso não cristão é o caminho dos saduceus. Saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso que queria seguir a Deus, mas queria também cooptar o poder político da região. Eles queriam servir a Deus, mas eles queriam estar assim com o poder romano. É o poder religioso tentando tomar o poder político, ter influência no poder político, ficar bem com o rei de Roma. Ora, quem busca uma coisa assim, não vai ter muito tempo para estudar a Bíblia, não vai ter muito tempo para orar, não vai ter muito tempo para participar da igreja. E sabe aonde os saduceus foram parar? Eles desacreditaram da ressurreição, desacreditaram da vida depois da morte, desacreditaram do poder de Deus. Que coisa, não? Em Atos 4, a gente encontra um grupo de fariseus prendendo os apóstolos Pedro e João, porque eles estavam ensinando sobre a ressurreição de Jesus. E o que acontecia? Eles não acreditavam mais, então, como eles estavam ensinando sobre a ressurreição de Jesus, eles mandaram prender os apóstolos Pedro e João. Pois bem, meus irmãos, será que o nosso caminho... Aliás, vamos antes para o caminho de Jesus. O caminho de Jesus, que é a nova aliança com Deus, propõe exatamente o contrário. Propõe a gente ter um relacionamento com Deus de tal forma que a gente vai crescendo em piedade, que a gente não depende do poder político, não depende da fama econômica, não depende de nada mais para ter valor e fazer missão nesse mundo. A gente depende de Deus. Porque é Deus que nos dá todas as condições para viver. É Deus que nos orienta, é Deus que nos protege, é Deus que dá sabedoria. Então o caminho de Jesus é totalmente diferente do caminho dos saduceus. E a gente tem que se perguntar, o nosso caminho está mais para os saduceus ou está mais para Jesus? Eu penso que pessoa que busca algum poder terreno para mostrar influência sobre os outros, ou algum tipo de fama para ter valor na sociedade, está seguindo o caminho dos saduceus, não o caminho de Jesus. Vamos para o terceiro caminho? Terceiro caminho religioso que não é cristão. Trata-se do caminho dos essênios. E essa palavra a gente não encontra na Bíblia, mas encontra na história. Quem eram os essênios? É um grupo religioso que queria agradar muito a Deus, viver de maneira pura e santa diante de Deus, mas achava que o mundo era muito contaminado pelo pecado. Então o que eles faziam? Eles fugiam do mundo e iam para o deserto, morar no deserto para tentar agradar a Deus e viver uma vida santa diante de Deus. Eles prestaram um bom serviço à história religiosa, porque é uma comunidade muito famosa lá no deserto, chamada comunidade de Qumran, onde foram encontrados muitos manuscritos da Bíblia hebraica. Muitos manuscritos também no Novo Testamento. E esses essênios é que produziam esses textos que depois foram descobertos e valorizados. Eu imagino que o João Batista e os seus discípulos pudessem ser essênios, pudessem ser do grupo dos essênios. Embora a Bíblia não diga isso, mas não diz que João Batista vivia nos desertos até se manifestar? E que ele pregava batismo de arrependimento. Então pode ser que
João Batista e os seus discípulos participassem do grupo dos essênios, aqueles que querem agradar a Deus, mas não junto com as pessoas, separado das pessoas, para serem mais santos. Pois bem, o caminho de Jesus é diferente. Porque o caminho de Jesus nos convida a ser sal e luz misturado com as pessoas. Nos convida a exercer influência boa para quem está ao nosso redor. Nos ensina a viver valores do reino de Deus para que as pessoas possam ver como a vida delas poderia ser se elas seguissem a Jesus. O caminho de Jesus não nos convida a fugir, nos convida a estar, nos convida a influenciar, a fazer amizade, a orar, a convidar, a fazer aquilo que está ao nosso alcance, não a fugir. Então é diferente. Pessoa que não se mistura com os outros e que faz discriminação e que quer ser mais santa do que os outros, está seguindo o caminho dos essênios e não o caminho de Jesus. Pergunta: o nosso caminho está mais para os essênios ou mais para Jesus? Quarto e último caminho religioso não cristão é o caminho dos zelotes. Zelotes. A gente encontra essa palavra só 4 vezes no Novo Testamento. Porque uma pessoa que Jesus chamou para segui-lo era um zelote. Simão, o zelote, foi um dos apóstolos de Jesus. Né? Engraçado, Jesus não chamou fariseu para ser apóstolo, não chamou saduceu, mas chamou um cobrador de imposto, chamou um zelote. Interessante, né? A maneira de Jesus agir. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram um grupo nacionalista, radical, que queria fazer uma revolução com os judeus para se libertar do poder romano. E eles chegavam a ser violentos. Tinha até um grupo entre eles, chamado dos sicários, que vivia com um punhal guardado dentro da sua roupa. E quando eles desconfiassem ou encontrassem um judeu traidor ou um romano violento, eles iam lá e matavam com o punhal. Escondido, guardavam o punhal para não serem descobertos. Esses eram os zelotes. Bom, o caminho que Jesus nos chama a seguir abre mão do poder para a gente servir as pessoas pelo amor. O caminho que Jesus nos chama a seguir faz as pessoas mansas e humildes de coração à medida que vão seguindo a Jesus. Não querem conquistar poder nenhum. Respeitam a liberdade dos outros, porque é um caminho de gente da paz, não de gente da briga. Jesus não ensinou ninguém a ter uma arma, a guardar uma arma para se defender. Não. Jesus ensina a gente a transmitir a paz, viver a paz. É esse o caminho de Jesus. Agora, pessoa que tem inimigos, que cultiva o ódio, que admite a violência, que não respeita o diferente, está mais para o caminho dos zelotes do que para o caminho de Jesus. E agora, nosso caminho está mais para os zelotes ou mais para Jesus? Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, meus irmãos. Falando de caminhos religiosos não cristãos, para a gente ver a diferença entre esses caminhos e o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é totalmente diferente do caminho dos fariseus, do caminho dos saduceus, do caminho dos essênios e do caminho dos zelotes. Porque Jesus está propondo um caminho totalmente novo, totalmente diferente. E hoje, quando eu vejo algumas igrejas resgatando símbolos judaicos para o seu culto, para o seu templo, achando que isso é novidade, que isso é melhor, eu penso, meu Deus, estão retrocedendo.
Porque não é com símbolo judaico que a gente vai nos tornar mais perto de Deus. Jesus propôs nos símbolos judaicos o novo caminho, por que é que a gente vai voltar? O que a gente precisa conhecer melhor é o caminho de Jesus, para a gente seguir o caminho de Jesus. Se o caminho da nossa vida for o caminho de Jesus, nós precisamos continuar nele, perseverar nele até o final. Se o nosso caminho precisar de alguma alteração para se tornar o caminho de Jesus, esse texto nos convida a fazer essas alterações. Agora, se o nosso caminho não tem nada a ver com o caminho de Jesus, esse texto está nos convidando a mudar de caminho, enquanto é tempo para seguirmos o caminho de Jesus. Que Deus nos abençoe.